E nós estamos propondo que das 8 às 9 horas, sem querer atrapalhar aí o trabalho dos grupos, que das 8 às 9 horas nós viemos aqui para o plenário para fazer um ato em memória aos 30 anos do acidente de Anchova, né? Então, era incluir essa programação na programação do Congresso. Assim, nós colocamos camisas nas pastas das pessoas e é para vir com essas camisas que nós vamos fazer aqui um ato durante 1 hora, mais ou menos, né, de acordo com a falação aqui, para isso, incluir esse item aí, ok? Ok, pessoal, entendido? Incluir o item aqui na programação, que das 8 às 9, no sábado, uma solenidade em memória aos 30 anos de Anchova, que os companheiros venham com as camisetas que foram distribuídas pelo UNF. Alguém contrário a essa proposta de inclusão aqui no calendário? Ok. Se ninguém se manifestou, se ninguém se manifestou, então será incluído essa proposição. Ok, Silva, só aproveitando um esclarecimento, pedido de esclarecimento à mesa. Eu não entendi aqui, porque lá no início, ainda sobre programação, tá? Que é onde eu destaquei, lá no início fala que não haverá votação, ali no capítulo 3, artigo 3º, não haverá votação a cada visão política apresentada uma síntese que será incorporada à resolução do Congresso. E na programação aparece uma votação de teses. É isso mesmo? Vai ter a votação de teses? Na programação, no dia 15, de 10 às 11, tem eleição da tese guia. Vai ter eleição da tese guia, é isso mesmo? Provavelmente tem, sim. Sim? Isso. Não tem nada a ver com essa coisa de que não haver votação. Não, que não vai... Para ir para os anais, isso, não vai ter votação. Todas irão para os anais, como está aqui, como já foi discutido. Uhum. Agora, no encaminhamento, como para os grupos, provavelmente vai ter. A não ser que depois as forças políticas... Não, era só uma dúvida. Tá, okay? Bom, tudo bem. Mas, pessoal, vamos ficar atentos. Não, já foi colocado aqui. Então, pessoal, o Cláudio sugere, para poder registrar as câmeras, as filmagens, registrar os nossos crachás vermelhos levantados, que esse adendo proposto pelo companheiro Breda, de inclusão das 8 às 9, uma solenidade em memória, né, dos acidentes de Anchova e das mortes dos companheiros, que levante o crachá, por favor, quem é a favor do que desse adendo. Beleza. Bem lembrado, Cláudio. Próximo ponto, capítulo 8º, das discussões e votações. No artigo 10º, eu tenho aqui 3 destaques. Começando primeiro pelo Caio. Só me confere aqui. Caio, Cláudio e o Buda. Caio, apresente seu destaque aqui no artigo 10º. Só serão discutidas nos grupos de trabalho as propostas de emendas aditivas, modificativas ou supressivas que tiverem sido deliberadas nos congressos regionais. E nas reuniões realizadas pelas oposições fupistas. Porque nós temos que valorizar as oposições que lutam contra os pseudo-esquerdistas. Bom, esse é um destaque. Esse destaque que ele levantou contempla os outros ou não? Porque senão a gente vai levar essa discussão. Então vamos dar os outros. São destaques diferentes. São destaques diferentes desse? Os destaques que o companheiro Cláudio, o companheiro Buda, são destaques diferentes desse? Conflita com esse? Conflita com esse? Então a gente vai ter que ouvir, porque de repente eu boto aqui votação e aí aprova esse destaque, se o outro conflita não entra nem em apreciação. Então o companheiro, primeiro ali o companheiro Buda, apresenta o seu destaque aqui. Bom dia.
O meu destaque é para suprimir o artigo 10 deste capítulo aí. Ok? Não. Primeiro ele apresenta o destaque. Depois, se ele mantiver, aí vai para a defesa e aí ele explica o porquê que ele defende e tal. Cláudio, já apresenta a seu destaque aqui também. Apresente o seu destaque. Só para sistema de organização é o seguinte: como há uma proposta de supressão, nós iremos apreciar primeiro se suprime ou não. Se caso mantiver, aí a gente vai também. Se suprimir, os outros vão estar praticamente modificados. Mas apresenta só o destaque, Cláudio. O destaque é o seguinte, é que o artigo 10 esteja aberto para qualquer proposta, só que o acordo coletivo desse ano é financeiro. Então, o destaque seria restringir as cláusulas que vão ser discutidas relacionadas à parte financeira, que está no acordo. Isso. Tá ok. Econômica, perdão, terceira palavra. Entendi. Buda, apresenta aqui a sua justificativa para a supressão do artigo 10º. Apresentação, veja bem, você vai apresentar em 30 segundos, depois aí entra a fase de defesa, que aí tem 3 minutos. Primeiro você apresenta a sua supressão e o motivo, aí depois você faz a defesa logo, já faz tudo logo, já faz tudo direto. Eu tenho 3,5. 3 minutos, 3,5. Bom, queridos, a questão ela é um pouco complexa. Esse artigo existe, na verdade, para que a gente tenha uma dinamização dos trabalhos nesse congresso, né? Então, nós temos uma restrição ao que pode ou não ser apresentado em relação às emendas nas teses, né, dentro dos grupos de trabalho. Pois bem, uma pergunta simples, e eu já respondo por mim que eu não tive acesso, né? Isso me colocaria numa situação de desigualdade em relação aos demais. Mas nem todo mundo aqui teve acesso às teses antes do prazo estabelecido do seu congresso regional. E nem todo mundo, e aí eu falo que todo mundo aqui, ninguém sabe exatamente qual vai ser a tese guia, porque nós temos 2 teses inscritas, né? Como que eu vou propor emendas em cima de uma tese que eu nem sei qual é ainda, no congresso regional, que vai ser decidido aqui a tese? Então, companheiros, tem esses 2 motivos, e tem um terceiro. A conjuntura política é dinâmica. Quando ocorreram os congressos regionais que vocês participaram? Há um mês atrás? Será que a conjuntura é a mesma que nós temos hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que nós temos que ter o direito e a capacidade de discutir neste congresso, entre os 300 delegados, emendas que não foram apresentadas naquele momento por condições diversas. É essa a questão, e nós não podemos, por correria, né, ou por sistematização, limitar o debate. É essa a questão, companheiros. Eu tenho um monte de emenda para fazer aí que eu só consegui formular agora, porque eu só consegui ter acesso à tese agora. O companheiro Caio está aqui fazendo várias intervenções para defender o fortalecimento das oposições, e nesse caso é um deles. As oposições nem sempre, por exemplo, conseguem ter acesso porque não conseguem fazer congresso, porque não tem um sindicato, não tem um aparelho, e a gente faz uma plenária na marra, na força, mas sem a tese. E aí, para ter uma situação de equivalência, para que todos os delegados aqui possam estar em condições de igualdade na discussão, eu acho que é importante suprimir esse artigo, para que a gente possa fazer um debate mais democrático possível. E aí as mesas vão ter um trabalho um pouco maior, porque vão precisar de fazer uma sistematização um pouco mais rígida nessa questão, mas é uma coisa necessária para a gente ter um debate amplamente democrático neste congresso. É isso. Ok, Buda. Essa foi a defesa do companheiro pela supressão do artigo 10º. Alguém mantém o artigo 10º? Companheiro Simão.
3 minutos, Simão. Entendendo que depois, se for mantido, entrará nos outros destaques levantados pelo companheiro Caio e pelo companheiro Cláudio. Vamos lá, bom dia. Lembrar aos companheiros que todos os sindicatos, eles fizeram seus congressos regionais e locais. E nesses congressos, houve a divulgação, né, e um amplo debate sobre as propostas que viriam para cá. Eu entendo que a proposta do companheiro Buda e a supressão dessa cláusula traria prejuízo a todos os sindicatos, a todos aqueles trabalhadores que compareceram nos congressos locais e levaram as suas propostas e fizeram o debate. Então, nesse sentido, é necessário manter essa cláusula, valorizando o debate que houve nos congressos regionais e locais dos sindicatos filiados à FUP. Sendo assim, eu peço a essa plenária a manutenção da cláusula para o bom andamento dos trabalhos. Obrigado. Ok? Esclarecido o plenário, vamos para o regime de votação. Os companheiros que são favoráveis à manutenção do texto, como defendida pelo companheiro Simão, levante o crachá. Pode abaixar. Os companheiros que defendem a supressão do artigo 10º, como defendido pelo companheiro Buda, levante os crachás. Ok. Abstenções. Então, por amostragem aqui, passou a manutenção defendida pelo companheiro Simão. Agora, vamos ao outro destaque, que é do companheiro Caio e Cláudio. Do companheiro Cláudio, o destaque é no sentido que as discussões, que inclui aqui, não é isso, Cláudio? Me corrija aqui. Incluir aqui no item que as discussões referente à pauta de reivindicação se restrinja ao que é hoje, esse ano, somente as cláusulas econômicas, que é o que vai ser discutido com a empresa. Vem aqui, Cláudio, se eu tiver mão. Sem a perda até outros debates, porém, para poder levar para a pauta, ser somente econômica. Os demais debates, com certeza, durante os 3 anos é discutido. Deu para entender? O companheiro não quer restringir os debates, dos debates que tem, seja de todas as discussões que tiveram no grupo, mas, na hora de ser levado, somente conforme prevê a discussão das cláusulas econômicas. Tá ok, pessoal? Alguma discordância? Aqui se está propondo... Alô, Cláudio, você está propondo adendar, né? Rony, é adendar aqui no artigo 10º. Então, tem discordância? Tem. Então, pessoal, apresente aí o seu esclarecimento aí, sua dúvida, porque a gente pode fazer o seguinte, de repente, numa questão de entendimento, pode fechar isso. Agora, ou senão, a gente vai fazer como prevê, que é quem é contra, vai para a defesa tal, e aí, de repente, na defesa contra... Fazer uma ponderação ao companheiro lá. Ô, Cláudio, dá uma conversadinha a vocês aqui, porque eu estou achando aqui que é uma questão só de...
Pessoal, enquanto eles resolvem ali, vamos passar para outra. Que pese, no artigo 11, o outro destaque é um dos companheiros que está ali na rodinha. Entendeu? Então, companheiro Ricardo do MF, artigo 11. Companheiro Ricardo do MF, apresente seu destaque no artigo 11. Artigo 11 seria a adição de parágrafo único. O parágrafo único, a redação seria: quando dos trabalhos temáticos de grupos, somente os delegados inscritos nos grupos terão direito a voto. Ricardo, isso já está sendo dito, porque isso lá na frente tem. E a própria mesa sabe que é em cada grupo. Mas isso não está escrito. Entendeu? Lá na frente tem. Está escrito que cada delegado devidamente credenciado terá direito a um voto. Onde está a redação que o delegado do grupo terá direito de voto somente naquele grupo? Certo. Senão teria... O que Léo, ajuda aí, Léo. Pessoal aí na frente, Abílio, todo mundo, dá para falar um pouquinho mais baixo aí, pessoal? Que aqui na frente, o que o Ricardo está propondo aqui, que cada delegado devidamente credenciado terá direito a um voto. E no plenário. O que eu estou entendendo aqui que o Ricardo está colocando, que no trabalho dos grupos, o delegado terá direito ao voto, o delegado credenciado no grupo, entendeu, ok? O delegado credenciado pelas numerações do grupo. Entendeu? No momento dos trabalhos em grupo, só terá direito a voto naquele grupo os delegados inscritos no grupo. É que ele está pedindo para reafirmar, que é uma coisa que já a mesa do grupo faz, mas... Artigo 12, segundo o pessoal está levantando, questão de ordem do companheiro Raimundão. Questão de ordem. Não, é questão de ordem ou pedido de esclarecimento? É porque é o seguinte, companheiro, A questão do artigo 11 é só quantidade. A questão dos delegados serem do grupo é o destaque que a gente quer implementar, acho que é no 14º. É no 14º que apenas, que todo delegado que deixar intervir. É isso. Aquele é só... Questão de ordem do PC. Bom, a minha questão de ordem é, primeiro, comunicar aqui ao Congresso que nós tivemos um acidente com um delegado nosso, companheira nossa da delegação da Bahia, Elizabeth, do terminal de Madre de Deus, quando ela estava saindo do restaurante, aquela porta de vidro bateu, talvez ela tenha perdido a falange do dedo. E, além do informe, é que depois que foi prestado socorro, ela ainda ficou 25 minutos para ser deslocada para o atendimento. Então, a minha questão de ordem é que os companheiros da organização vejam essa questão. Já teve algumas pessoas que vieram falar com a gente aqui, da questão do pronto atendimento, ambulância, um carro do sindicato, alguma coisa para ficar à disposição nesses momentos aí, que o acidente a gente nunca sabe quando vai ocorrer. Então, minha questão de ordem é nesse sentido, para que a comissão organizadora veja essa questão do atendimento de emergência, porque nesse caso aí, no caso da companheira Elizabeth, falhou, ela ficou mais de 25 minutos aí aguardando, e foram os companheiros aqui do Rio Grande do Norte que acabaram deslocando ela para o hospital. Ok, PC. Pessoal, só uma questão. Todo mundo sabe que aqui venta muito aqui, principalmente naqueles corredores dos quartos. Então, ter muito cuidado com a porta realmente, porque quando ela escapa, ela bate com uma força violenta. E nós vamos dar encaminhamento nessa questão do PC, até porque nós colocamos um posto de enfermaria aqui para atender os delegados.
Agora, apartamento 450, não é isso? Agora, temos que ver essa questão da agilidade, até porque tem carro também aqui que era para levar. Caro, pessoal, vamos fazer o seguinte, uma baixadinha só. Companheiro Ricardo, a questão de ordem levantada pelo companheiro Raimundão, ela procede. A discussão se é de direito do delegado credenciado pela numeração, se vota, tem que ser discutida no artigo 14 e não no artigo 11. E cada delegado devidamente credenciado só está falando sobre um número, tem direito a um voto. Esse outro ponto, se é do grupo, se não é do grupo, se é todo mundo, é no artigo 14. Então a gente está sugerindo para o companheiro Ricardo aqui que esse destaque seja levantado no artigo 14, tá ok? Tá ok? Pessoal, aí já entrou no entendimento no artigo 10º aí? Senão a gente vai tocando aqui. Rony, conseguiram chegar? Bom dia, companheiras, companheiros. Bom dia aos delegados e delegadas. Eu queria explicitar um pouco da conversa que nós tivemos com o companheiro Cláudio, com os companheiros do NF, em relação ao debate que está sendo feito ali e qual é a polêmica, qual é a divergência que está acontecendo. É que em determinados momentos, num determinado momento, nós decidimos que, em função do nosso acordo coletivo ser para 2 anos, um ano pauta cheia e no ano seguinte apenas cláusulas econômicas, que é o caso esse ano, 2014 serão só as cláusulas econômicas, alguns sindicatos restringiram o debate a essa questão, somente as cláusulas econômicas, e não fizeram debate de outras cláusulas. E o que nós estamos tentando convergir ali é que há necessidade de alguns debates extraeconômicos nesse meio tempo. Então, a conjuntura muda e é preciso fazer esses debates. E um congresso nosso, ele vai além da discussão de cláusulas econômicas. Nós vamos debater aqui a conjuntura nacional, internacional, vamos debater a conjuntura do setor petróleo. Tem uma série de debates que nós vamos precisar fazer aqui, e você não pode restringir só ao debate das cláusulas econômicas. Elas também serão feitas. E eles querem, o entendimento deles, do companheiro Cláudio, é que tem que se restringir apenas as cláusulas econômicas durante as deliberações do Congresso e não se pode adicionar nenhuma outra cláusula que não é econômica. Está entendendo, Silva? E nós achamos que não pode ter, que tem que ter, se o Congresso achar que tem que incluir uma outra cláusula esse ano, isso está livre, os grupos vão debater, vai para o plenário, se o plenário aprovar, será debatido. Essa é a polêmica. Só esclarecimento, pessoal. Nós já aprovamos aqui, quando a gente não levanta o destaque e ele passa pelo destaque, entende-se depois que a gente vai botar a votação de todo o regimento. Mas os artigos que não foram levantados destaque, de certa forma, já houve a concordância do pessoal. E aqui eu acho, Rony, que o pessoal aí, Ricardo, o pessoal que está ali, no grupo de trabalho, onde especificou os grupos de trabalho, está muito claro ali o que será discutido em cada grupo de trabalho. Por exemplo, sindicalismo, balanço de campanhas, então não está prejudicado o debate de balanço de campanha. Organização sindical, não está prejudicado o debate sobre organização sindical. Campanhas salariais, não está. E aí está entre parênteses, pauta econômica e plano de luta. Ponto. E aí os outros grupos a mesma coisa, previdência e benefício, Seguridade Brasileira, previdência, tudo que estiver ligado ao tema dos grupos, poderão ser debatidos sim. E agora, o que está aqui bem claro no grupo é pauta econômica. Então, conversar, debater, mas sabe que esse ano é pauta econômica. Então, eu acho que está tendo uma discussão ali, acalorada, por uma coisa que já está contemplada aqui no nosso regimento, que inclusive passou. Entendeu? Então, pediu aí o consenso dos companheiros e vamos tocar, porque o que vai ser discutido mesmo é a pauta econômica. Os outros debates estão abertos aqui.
Está garantido aqui. Questão de conjuntura, questão de plano de luta, questão do campus terrestre, questão dos terceirizados, tudo já está garantido aqui. Agora, a pauta econômica é o que já está colocado aqui, entendeu? Podemos tocar aqui, né? Ô Silva, estamos conversando ali, eu acho que caberia esclarecer para quem tem dúvida ainda, é a questão de que qual o encaminhamento que é dado para esses outros temas não econômicos, que é isso que a gente está tentando aqui com o Cláudio, é isso que ele quis, talvez não... Exatamente, esses outros temas é referente à pauta de reivindicação, tipo... auxílio educacional, auxílio universitário, aumentar não sei o que lá, esses outros temas é sobre a pauta de reivindicação? Pode ser, por exemplo, mais liberação de delegado, por exemplo, como já falaram ali. Pode ser. Mais o quê? Deliberação? Não é econômico. Mais liberação de diretores? Então, essas discussões podem ser debatidas nos grupos, mas ela não entrará na pauta do orçamento, ela será encaminhada para a sistematização e para a comissão, que nós temos várias comissões de trabalho que podem estar discutindo no decorrer do ano, que não é no acordo coletivo só. É isso. Então, pode ser apresentado assim, olha, queremos mais dirigentes sindicais liberados, por exemplo, pode. Agora, sabendo que isso ele vai ser encaminhado de uma outra forma, tem as comissões de trabalho, vai ser encaminhado de uma outra forma para a empresa. Mas o que vai ser levado para a mesa desse ano é pauta de indicação econômica. Tá ok, pessoal? Podemos tocar? Então, Silva, só para contemplar o destaque dele, repetir, porque todo ano faz, os demais serão encaminhados às comissões. Tá ok? Aqui no artigo 10º, levantado por coisa, que os demais temas referentes à pauta que não seja econômica, será encaminhado para a sistematização e para as comissões de trabalho que já tem na FOP. Tá ok? Não. Tá ok, pessoal? Alguém contrário a esse encaminhamento? Se mantenha como está. Vamos lá, o próximo destaque, 14º, o companheiro Raimundão, está retirando, igual. Cláudio retira. O Cláudio retira o Raimundo. Mantém o destaque no artigo 14º, Raimundo? O destaque aqui é de inclusão, e nesse caso realmente, até fazendo um trocadilho com a discussão anterior, é para restringir sim a participação nos grupos das pessoas pertencentes apenas ao grupo, né, que seria a inclusão de um parágrafo dizendo que apenas poderão intervir nos grupos de trabalhos os delegados inscritos no mesmo. Entendeu, pessoal? Que pese a comissão organizadora de todos os nossos congressos e as mesas que são eleitas nos grupos de trabalho sempre tiveram essa orientação. Inclusive, na hora de votações nos grupos, sempre pedi para o pessoal votar com a numeração sendo apresentada para saber se aquela pessoa é daquele grupo de trabalho. Para evitar que as pessoas, uma hora estão aqui, outra hora estão em outro grupo, uma hora enche um grupo. E como foi distribuído os delegados nos grupos de trabalho, mas nunca é demais reafirmar para que não tenha dúvida, esteja colocado no regimento. Então, que fique bem claro que a inclusão do companheiro Raimundão, que é do companheiro também Ricardo, é que seja incluído que nos grupos de trabalho seja restritos a questão das discussões e votações somente os delegados inscritos naquele grupo, tá ok? Isso é nos grupos, no plenário é todo mundo. Tá ok, pessoal? Alguém discorda desse encaminhamento do Raimundo? Tá ok. Aprovado que nos grupos de trabalho só debaterão e discutirão os companheiros inscritos no grupo. Artigo 16º, companheiro Cairo,
o sistema de votação nas sessões plenárias será de maioria simples e nos grupos de trabalho, as propostas vencidas que obtiverem 1/3 dos votos dos delegados que compõem o grupo serão encaminhadas à plenária final para a votação juntamente com a proposta vencedora. Bom, aqui eu penso que é simples. A questão é um texto aditivo que as propostas vencidas que obtiverem 1/3 dos delegados que compõem o grupo e aquelas referente a temas estatutários, porque tudo que é estatutário tem que ser decidido no plenário completo. E também não é só para votação no plenário, é para discussão e votação. Não, você está... Esclarece melhor, qual é a proposta sua aqui para o artigo 16, a mesa aqui não entendeu direito. Eu entendi a sua preocupação, mas qual é a proposta que você está... A proposta é deixar claro aqui que, além da proposta, que obtiver 1/3, tudo que se refere a estatuto tem que ser, mesmo que tenha 2/3, tem que ser discutido no plenário aqui. Então, exatamente. Aliás, não é só votado, é discutido e votado. Só vem para o plenário as propostas dos grupos que obtenham no mínimo 1/3. Agora, quando for se referir a propostas estatutárias, elas, além de ter 1/3 no grupo, elas deverão vir obrigatoriamente para cá para ser discutido, porque somente os delegados do Congresso que podem aprovar mudanças ou inclusões estatutárias, entendeu? Agora, se a proposta de mudança estatutária não obtiver nenhum 1/3, aí ela nem vem. Agora, se ela obtiver no mínimo, a proposta foi vencida no grupo, tiver 1/3, ela virá e deverá ser discutida. Agora, se ela não tiver nem 1/3, ela nem virá para cá para ser discutida. Não, peraí. Se a proposta de mudança estatutária tiver 2/3, ela virá também, porque só os delegados. Então, ou seja, a proposta de mudança estatutária que obtiver o quórum mínimo ou o máximo, deverão vir obrigatoriamente para o plenário para ser debatido. Ok? Exatamente, estou bem claro. Ela, mesmo que aprovada no grupo, ela não está automaticamente aprovada como as demais. Ela, mesmo que aprovada por 2/3 ou mais lá, ou por unanimidade, ela tem que ser debatida aqui no plenário e votada, ok? Então vai acrescentar essa questão dos temas estatutários. Precisa Então, alterar. Precisa alterar só para poder não ter dúvida em relação aos grupos de trabalho. Porque provavelmente pode ser que surja isso, então a proposta do Cário procede, até porque para não ferir o estatuto, porque a gente não precisava ser incluído, porque pelo estatuto você puxa o debate no estatuto da FUP, está lá explicadinho. Mas para não ter essa dúvida, é importante incluir que qualquer mudança estatutária seja discutida no grupo e que obtenha tanto o quórum mínimo como o quórum máximo, elas terá que ser obrigatoriamente ser apresentada na plenária. Silva, pode só colocar o texto mais fácil. Mesmo aprovada no grupo, terá que ser debatida no plenário. Tá ok, pode ser mais simples. E aqui, no caso, terá que ser trazida, debatida e votada, porque aqui no caso está falando só que será votado. Então, o que vem do plenário, nos outros temas, quando atinge 1/3, ele não é só votado aqui, ele é apresentado, debatido e votado. Então, é colocar essas duas situações. Ok. A proposta aprovada nos grupos. Michel, pessoal aí da redação. Atenção aí, Michel. Ok, pode falar. A inclusão nesse artigo 10º, porque as propostas discutidas no grupo e aprovada referente a mudanças estatutárias deverão ser obrigatoriamente apresentadas na plenária final e
debatidas, não só votadas, debatidas para depois votadas. Mas é bom esclarecer que não pode ferir o regimento, o Estatuto da FUP. O Estatuto da FUP prevê que qualquer mudança estatutária em Congresso deverá obter, no máximo, no plenário, os delegados presentes, no mínimo, nem no máximo, no mínimo, 2/3 dos delegados presentes. Então, deixando bem claro que, se vier a proposta que não tiver isso no plenário, a única coisa que pode ser encaminhada pelo Estatuto da FUP é a convocação de uma plenária estatuinte específica para debater o tema. Então, só para não ter dúvida na hora dos debates em grupo, tá ok? Mas então, o encaminhamento do cara é esse, que as questões de mudança de estatutária venham para o plenário final, aquelas aprovadas no grupo, para debates, inclusive votação. Quem é favorável a essa proposta de inclusão do companheiro Cário, levante o crachá. Os companheiros contrários, abstenções, aprovada por ampla maioria, proposta do companheiro Cário. Artigo 17º, parágrafo 1º, parágrafo 1º, Raimundão e depois o companheiro Domingos. Raimundão, apresente seu destaque e depois o companheiro Domingos. Meu destaque é de inclusão, simplesmente para que cada delegado possa fazer uso do microfone para apresentar a sua declaração de voto. Raimundão. Repete aqui pra gente, vai. Eu estava aqui proseando aqui com o Rosa. Eu não escutei o microfone, ele sempre vai. Esse microfone vai pro povo aí, mas pra cá não vem não. Fala mais próximo aí. O parágrafo único diz o seguinte: qualquer delegado poderá apresentar à mesa por escrito declaração de voto após ter se abstido na votação, sendo limitado no máximo a 3 delegados. O destaque que eu coloco é que o delegado possa fazer a declaração de voto no microfone. Por escrito ou fazendo uso do microfone. Proposta do companheiro é de alteração do texto. Alguém contrário a esta questão da declaração de voto verbal no grupo de trabalho? O companheiro Moraes, tá com o olho. Vamos primeiro o destaque aqui do Domingos aqui, que de repente tá menorzinho aí do olho, Moraes. Andaram a fechadura da porta pegando no olho também? Olha, veja lá. Domingos, apresenta aí. Bom dia, senhores e senhoras. Olha, a minha questão é o seguinte: o artigo 10 fala que a questão de ordem, ela tem uma durabilidade de 1 minuto. Companheiro, é artigo 17, parágrafo 1º, qual a sua destaque? É justamente ele. Artigo 10? O 17º. Ah, 17º. Que tem 1 minuto de falação. O parágrafo 1º só fala na quantidade de delegados, mas não fala do tempo. Companheiro, tem algum artigo aqui que eu não li, não sei aonde, que ele se limite os delegados inscritos no grupo em 3 minutos. Mas aqui está se falando ao... Exato. Exatamente. Se for, vamos fazer o caminho seguinte. Nós vamos encaminhar aqui, Domingos, a questão se mantém o texto através de declaração de voto por escrito ou não. Se aprovar por escrito, esse 1 minuto aqui está aqui demais. Agora, se for aprovado a proposição do companheiro Ramondo, que as abstenções possam ter
declaração de voto seja verbalmente, aí a gente vai discutir aqui de 1 minuto, tá ok? Concordo. Questão primeiro aqui do Raimundo, que ele propõe, aí a gente tem já a posição do Moraes aqui contrário. Pelo Moraes aqui é manutenção do texto, Moraes. Isso. Então, Raimundão, você tem aqui 3 minutos para fazer a sua defesa, o porquê da intervenção oral para os companheiros que se abstêm em votações e querem fazer a declaração de voto. Companheiros, antes de mais nada, eu não só defendo a liberdade de expressão, que já é inerente após na própria formulação por escrito, mas eu defendo principalmente a possibilidade que qualquer delegado tenha nesse plenário de vir aqui em público, transferindo para a plenária não só a sua ideia do motivo de ter se abstido, mas principalmente a possibilidade de se apresentar em pessoa em fazê-lo. E eu digo o seguinte, que a preocupação que a comissão organizadora tem em trazer essa ideia ou essa orientação de que a declaração de voto seja apresentada apenas por escrito, né, alegando sempre que alguns companheiros fazem uso da declaração de voto para tumultuar, para contestar, para colocar discussões que não estão, obviamente, na discussão, é uma forma de cerceamento que eu entendo. E assim, companheiros, eu peço pura e simplesmente a essa plenária que estabeleça o critério de qualquer um tenha a liberdade de vir aqui para expor a sua opinião pessoalmente, sem a intervenção e sem interlocução da mesa que orienta os trabalhos. É só isso. Está em momento de defesa. Mas você está aqui. Moraes. Moraes, os 3 minutos aí. Tá. Qualquer coisa, o Caetano defende aqui o restante com você. Companheiros e companheiras, o nosso bom dia. Primeiramente, justificar entre os companheiros e as companheiras a minha ausência. Eu tive um problema no olho, já tive no médico, agora já estou em recuperação. Depois, com relação à proposta do meu companheiro Raimundo, que eu carinhosamente trato como Mundico. Mundico, plenária, fóruns deliberativos mais democráticos que dessa categoria não existem. Por exemplo, em nenhuma categoria organizada no país, observador tem direito à voz, como tem no nosso Congresso, como se delegado fosse. Então, a democracia aqui ela é total e insistente e tem que ser assim. No entanto, eu saliento aqui com os companheiros, as companheiras, que nós já estamos aqui com quase 11h15 da manhã. Nós não aprovamos sequer o nosso regimento. Vejam vocês, temos todas essa tomada. Medidas desse tipo, a abstenção por escrito registra a posição do companheiro porque se absteve. A abstenção via oral na utilização do microfone, na maior parte das vezes se transforma meramente numa marcação de posição sobre uma determinada questão. Portanto, posterga, atrasa todos os trabalhos por uma questão absolutamente que não evolui, não muda a democracia operária, uma declaração de voto por escrito. A declaração, aliás, no microfone, é perfeitamente democrático que o companheiro expresse por escrito e a mesa leia e os trabalhos sigam. Então, pelo bom andamento dos trabalhos, para que a gente consiga dar conta dos inúmeros temas que temos para debater, eu peço aos companheiros e companheiras que a gente mantenha o texto tal como está, preservando a democracia operária também, solidariamente. Um abraço. Ok, esclarecido, pessoal. Vamos para o regime de votação. Os companheiros que são favoráveis à manutenção do texto, defendida pelo companheiro Moraes, levante o crachá. Ok, pessoal. Os companheiros que são favoráveis à proposta defendida pelo companheiro Raimundo de alteração do texto, levante o crachá. Ok, pessoal. Aprovado por ampla maioria a manutenção do texto.
Silva, é parágrafo 1º, artigo As 17. abstenções. Silva. E com declaração de voto por escrito. Ok? Vamos lá, pessoal. Quem estava falando aqui, ouviu uma voz aí? Eu, Silva, Michel. Eu aonde? Aqui no fundo. Fala, Michel. Para manter o parágrafo 1º do artigo 17, é isso? Está mantido, isso. Mantido. Só tem uma questão aqui, que é aquilo que o Domingos levantou. Uma vez que está mantido o texto, o 1 minuto está suprimido, porque não é 1 minuto para escrever, é para apresentar o texto. Tá ok? Qualquer delegado poderá solicitar uma questão de ordem, questão de esclarecimento e questão de encaminhamento limitada a 1 minuto. Está correto. Vocês propõem o que aqui, Domingo, nesse item? Não, mas a declaração de voto agora não dá para ser incluída porque já foi suprimido. Isso aqui está mantido. Tá ok? Artigo 19. A plenária é o órgão máximo e soberano do 16º Conflup. Será composta pelos delegados ou delegadas devidamente credenciados e visivelmente identificados ou identificadas pelos crachá. O companheiro Caio levantou destaque aqui nesse artigo 19. Bom, companheiros e companheiros, salvo engano meu, esclareça minha mesa se eu estiver enganado, mas eu penso, entendo que os observadores também compõem a plenária, porque eles têm, e os convidados também. Os observadores, principalmente os observadores, porque eles participam, eles podem usar fala. Então, nesse sentido que eu queria que o texto reconhecesse que, no mínimo, os observadores, aqui os convidados eu estou em dúvida, aí a mesa poderia me esclarecer, mas essa plenária, ela será composta pelos delegados, observadores, e aí eu estou na dúvida a questão dos convidados, como é que trataria, mas eu acho que o texto tem que contemplar e dar esse reconhecimento, no mínimo, aos observadores, pelo fato deles participarem dos debates. Eu sei. Caio, se a gente continuar lendo ali no capítulo 10º dos observadores, aborda todos os observadores. Quando a gente fala aqui do órgão máximo soberano, aqui está se referindo às decisões máximas da categoria, que só pode ser feita por delegados, e não por observadores, e não por convidados, e não por assessorias. Mas aqui não tem nenhum impeditivo, porque inclusive no capítulo 10 fala dos observadores, inclusive está contemplado aqui, direito à voz, tempo, tudo. Não, mas então, significa que ele não compõe a plenária. E os convidados, como sempre foi em todos os congressos, a critério da mesa, necessariamente, eles não estão, os convidados como estão aqui, eles não estão... Está regulamentado. Aqui eu acho que, estou achando que é um pouco de preciosidade, porque nunca tivemos problemas desse tipo. Exato. Eu acho, cara, que não há necessidade disso, cara. A gente está ali, está todo mundo sempre... Tá bem, vou retirar, mas vamos proceder a uma discussão sobre isso depois. Ok, cara. O último destaque aqui, companheiros. Artigo 26. Os casos omissos serão apreciados pela comissão organizadora do Congresso. Companheiro Ricardo, seu destaque, Ricardo. Mesa, são 2 destaques no artigo. O adendo, os casos omissos nesse regimento interno, esse seria o primeiro destaque, e a criação do parágrafo único, que os casos omissos tratados pela comissão organizadora sejam divulgados na plenária final, para a gente ter o histórico e o tratamento no próximo congresso. Ricardo, meu tic-tac já não funciona assim com tanta rapidez dessa juventude toda. Fala mais devagarzinho para eu poder entender. Primeiro destaque seria modificativo no artigo: os casos omissos
neste regimento interno serão apreciados pela comissão organizadora do Congresso. Nesse regimento. Nesse regimento interno. Neste regimento interno. Ok. Esse seria o primeiro destaque. Ah. O segundo destaque seria de adição, parágrafo único. Os casos de omissões tratados pela comissão organizadora deverão ser divulgados, a omissão e a tratativa dada pela comissão na plenária final. Ok, pessoal, está entendido? A proposição do Ricardo é que seja incluído nesse artigo, neste regimento, e depois um parágrafo aditivo aqui, que os caso existam e tenha os casos omissos e discutido pela comissão organizadora, que ela apresente na plenária final qual o tratamento que ela deu. E qual foi o caso e o tratamento que ela deu. Tá ok? Abaixa a ditadura da comissão organizadora. Agora eu vou ter que prestar conta aqui no final. Tá ok, pessoal? Alguma divergência dessa proposta? Os companheiros favoráveis à inclusão desses adendo e modificação do companheiro Ricardo, levante o crachá. Os companheiros contrários? Ok. Você passa agora. Não, vamos aprovar. Não, mas já vamos fechar aqui, já entra na mesa. Eu vou chamar o Rony ali. O Rony que é o coordenador. Pessoal, nós vamos botar agora em regime de votação todo o regimento com as modificações, manutenções e adendos que já foram lidos aqui e devidamente registrados. Questão de ordem do companheiro Domingos. 1 minuto. 40 segundos. 35 segundos. Artigo 10º, o quê? Dos ODAS, tudo bem, incluir a questão de gênero. Aonde couber. Isso. Tá ok, Domingo, falou, vamos lá, tocando aqui. Pessoal, os companheiros delegados do 16º Confup, que aprovam o regimento com os adendos e as modificações feitas aqui, levante o crachá. Os companheiros contrários, os companheiros que se abstêm, ok? Agora, aprovado, vamos dentro da programação, parabéns companheiro, vamos à questão da composição da mesa, a eleição da mesa, que a partir desse momento vai reger todos os trabalhos aqui até o final do nosso Confup. Tem alguma proposta aqui de mesa? Bom, companheiros e companheiras, a última tarefa da comissão organizadora, antes de passar para a mesa diretora dos trabalhos, é a eleição da mesa que vai conduzir os trabalhos até o domingo, até a eleição da nova direção da FUP. Existe uma proposta de chapa, de mesa, aqui conosco. Nós vamos dizer quem são os nomes e a sua entidade, e caso a plenária tenha outra proposta ou aprove, nós vamos dar os devidos encaminhamentos. Proposta de mesa, chegou aqui a comissão organizadora. Cláudio, companheiro, por favor, levante, Cláudio. Cláudia da oposição do Sindipeto Alagoas e Sergipe. Segundo nome. Representação feminina, companheira Cibele. Companheira Cibele, lá é do Unificado de São Paulo. Companheiro Castelano. Companheiro Castelano, do Sindiquímica Paraná.
Companheiro Norton. Companheiro Norton, por favor. Companheiro do Norte Fluminense. Companheiro aposentado. Companheiro Cadore. Companheiro Cadore. Sindipeto Rio Grande do Sul. A comissão organizadora pergunta: há algum dissenso? A plenária gostaria de apresentar uma outra chapa? Ok, ninguém apresentou uma outra chapa, então nós vamos colocar em votação, em regime de votação, os companheiros e companheiras que aprovam a mesa diretora que conduzirá os trabalhos da plenária até o domingo, por favor, levantem o crachá. Quem é contrário? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Por favor, companheiro da mesa, assuma a direção dos trabalhos. Companheiro, logo a seguir, só para a dinâmica, vai ter um vídeo sobre a questão da Palestina e logo em seguida os companheiros vão dar seguimento aos trabalhos. Então, por favor, companheiro Mohamed, e aí já vai ser dirigido aí pelo companheiro Cláudio e demais companheiros e companheiras. Alô? Pessoal? Pessoal? Pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas aí. Alô. Bom dia, companheiros e companheiras. Antes da sequência aqui, a nossa agenda aqui de hoje, sexta-feira, vamos ter um vídeo e vamos ter, né, companheiro Ivanildo? Companheiro, eu vou pedir o companheiro Ivanildo que apresente. Companheiro, ok. Vai ter um vídeo aí, mais ou menos um tempo de 5 minutos, e eu pediria ao companheiro Ivanildo que apresentasse o companheiro Mohamed aí para a plenária, ok? Aguardar um pouquinho aí que o pessoal está colocando o vídeo aí no...